A escuridão toma conta do céu. Nuvens carregadas anunciam a fúria dos deuses. O vento sopra impiedoso e as ondas gigantescas rugem como bestas selvagens, ameaçando engolir qualquer embarcação que ouse desafiar os domínios do mar. No centro dessa tempestade, um homem segura firme o leme de seu navio. Seus olhos cansados carregam o peso de anos de batalhas e perdas. Ele é Ulisses, o rei de Ítaca. Um herói que não busca riquezas ou glória, mas sim algo muito mais valioso: o caminho de volta para casa. Tudo começou anos atrás, quando os gregos travaram uma guerra sangrenta contra Troia. Ulisses, conhecido por sua inteligência e astúcia, foi o responsável pelo plano que selaria o destino dos troianos. O lendário cavalo de Troia. Uma vitória brilhante para os gregos, mas uma afronta imperdoável para os deuses. Mas agora sua maior batalha não é contra exércitos ou guerreiros, e sim contra o próprio destino. Após 10 anos lutando em Troia, Ulisses e seus homens partiram para casa. Mas Poseidon, o senhor dos mares, não os deixaria retornar tão facilmente. O rei de Ítaca enfrentaria um desafio muito maior do que qualquer guerra. Uma jornada que deveria durar poucas semanas se transformaria em uma odisseia de 10 anos. Seria possível desafiar os próprios deuses? Enfrentar monstros inimagináveis? Resistir à sedução de ninfas e feiticeiras? Sobreviver ao canto mortal das sereias? Ou estaria Ulisses condenado a vagar eternamente, como um fantasma perdido no oceano? Esta é a história de coragem, astúcia e resistência. A jornada de um homem contra os desígnios do destino. Bem-vindos ao nosso canal Lendas do Olimpo. Vamos contar a história de A Odisseia de Ulisses. Fique até o final para entender cada detalhe dessa incrível saga. Deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais lendas como esta. Dez anos. 10 longos anos de batalha, morte e destruição. A guerra entre gregos e troianos parecia não ter fim. Inúmeros heróis tombaram em combate: Aquiles, Heitor, Patroclo. Mas no final a cidade de Troia sucumbiu. E tudo graças à astúcia de um único homem: Ulisses, o rei de Ítaca. Enquanto os troianos celebravam o que pensavam ser um presente, a ruína já estava dentro de suas muralhas. Na calada da noite, os gregos saíram do cavalo e abriram os portões da cidade. E assim, sob a luz de um céu tingido pelo fogo da destruição, Troia caiu. A guerra havia acabado. Os reis e generais gregos se preparavam para voltar às suas terras. Agamenon, Menelau, Nestor, todos retornaram, alguns para novos desafios, outros para seus trágicos destinos. Mas para Ulisses, a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele partiu confiante, com seus homens ao seu lado. A guerra havia ficado para trás. A glória fora conquistada. Agora só restava um objetivo: voltar para Ítaca, para sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco. Uma viagem simples, pensou ele. Poucas semanas de navegação e estaria de volta ao lar. Mas os deuses tinham outros planos. Ulisses, você ousou ferir meu filho, o ciclope Polifemo. Por isso eu o condeno. Sua viagem será um tormento e sua jornada uma eterna odisseia. E assim começou a desgraça de Ulisses. Os ventos mudaram de rumo. As águas se tornaram traiçoeiras. O céu, antes claro, se transformou em um véu de sombras e fúria. O mar, que deveria levá-los para casa, agora era seu maior inimigo. Segurem-se! O leme está perdido! Estamos sendo arrastados para o desconhecido.
Quando o sol enfim nasceu, os sobreviventes despertaram, mas aquele não era o Mar da Grécia. Não havia mais caminho de volta. Apenas um novo horizonte, um destino incerto e uma jornada que duraria longos 10 anos. Mal sabiam eles que cada ilha à sua frente guardava um novo desafio, e que para voltar para casa, Ulisses precisaria enfrentar monstros, feiticeiras e até mesmo a própria morte. O que espera Ulisses e seus homens? Quem são os seres que habitam essas ilhas misteriosas? E como um rei sem exército desafiará o próprio destino? Continue assistindo para descobrir. Exaustos, famintos, perdidos. Assim estavam Ulisses e seus homens quando avistaram aquela ilha deserta. Após dias enfrentando o mar implacável, aquela terra parecia um presente dos deuses. Mas como logo descobririam, nem todos os deuses eram generosos. O ar era seco, o solo pedregoso. Árvores retorcidas se erguiam como esqueletos contra o céu escuro. Mas ao longe, uma visão inesperada. Uma vasta caverna e dentro dela, comida em abundância. Pelos deuses, alguém nos abençoou com este tesouro. Ou será uma armadilha? Nenhum banquete vem sem um preço. Mas Ulisses, sempre ousado e faminto, não hesitou. Ordenou que seus homens comessem e descansassem. Porém, o que não sabiam era que a caverna não estava vazia. Quem ousa tocar em minha comida? Pequenos vermes, vocês serão meu jantar. O que parecia um refúgio tornou-se um pesadelo. A caverna pertencia ao terrível ciclope Polifemo, filho do próprio Poseidon. Não havia como escapar. Com um único golpe, o monstro selou a entrada com uma rocha imensa, deixando Ulisses e seus homens presos em seu antro escuro e fétido. Silêncio. Se gritarmos, ele nos matará um por um. Precisamos pensar. Ulisses sabia que não podiam enfrentar Polifemo com força bruta. O monstro era grande demais, poderoso demais. Mas se havia algo que Ulisses dominava melhor do que qualquer outro, era a arte da enganação. Oh, grande Polifemo, um guerreiro como você merece mais do que carne crua. Aceite este presente, um vinho tão doce que até os deuses invejariam. Pequeno humano esperto, qual é o seu nome? Oh, grande senhor, meu nome é Ninguém. O monstro riu. Sua risada foi a última coisa que ouviu antes do tormento começar. Meu olho, pai, ajude-me. Cego e furioso, Polifemo tentou agarrá-los, mas seus ataques eram desordenados, sem direção. Desesperado, gritou por seus irmãos, outros ciclopes que habitavam a ilha. Polifemo, quem te atacou? Ninguém me fez isso. Se ninguém te feriu, então pare de gritar, seu idiota. O plano funcionou, mas ainda restava um problema. Como escapar? A saída ainda estava bloqueada pela rocha imensa. Amarrem-se sob os carneiros. Quando ele os deixar sair pela manhã, passaremos despercebidos. O amanhecer chega. Polifemo, ainda atordoado, abre a caverna, deixando suas ovelhas saírem para pastar. O que ele não percebe é que Ulisses e seus homens estão amarrados sob a lã dos animais. Ulisses e seus homens correm para os barcos, rindo de alívio enquanto veem a ilha ficando para trás. Ulisses, em um impulso de orgulho, grita para Polifemo: "Escute bem, Ciclope. Se alguém perguntar quem o derrotou, diga que foi Ulisses, o rei de Ítaca." Polifemo, furioso, ergue os braços para o céu, chamando seu pai, Poseidon. Pai Poseidon, puna Ulisses. Não o deixe voltar para casa. O céu se fecha. O mar começa a se agitar violentamente. E assim, Ulisses selou seu destino. Pois Poseidon, o deus dos mares, nunca esquece e nunca perdoa.
Depois de enfrentar tempestades furiosas e criaturas desconhecidas, Ulisses e seus homens finalmente avistam terra firme. Uma ilha cercada por densa vegetação e um ar misterioso. O cheiro de comida fresca e o canto suave de uma mulher atraem os marinheiros cansados e famintos. Eles não sabem que estão prestes a cair na armadilha de Circe, a feiticeira mais poderosa daquela região. A ilha de Aeia parecia um paraíso à primeira vista. Árvores frondosas ofereciam sombra e frutas maduras. Riachos cristalinos serpenteavam pela terra e uma brisa morna soprava do mar. No centro da ilha havia uma mansão dourada, cercada por estranhos animais que andavam soltos pelo pátio. Lobos e leões, mas com olhares estranhamente dóceis, como se fossem enfeitiçados. Com os olhos brilhando de esperança, os homens de Ulisses se aproximam da mansão. A porta se abre sozinha e diante deles surge uma mulher de beleza sobrenatural. Circe, a feiticeira de olhos cor de âmbar e longos cabelos dourados, os recebe com um sorriso acolhedor. Sua voz era sedutora, quase hipnotizante. Pobres viajantes do mar, venham, entrem, descansai e desfrutai do banquete que preparei para vós. A fome era tanta que ninguém desconfiou. Eles se sentaram à grande mesa de madeira, repleta de taças de vinho e pratos fumegantes, com carnes suculentas e pães macios. Mas à medida que comiam e bebiam, uma estranha sonolência tomou conta de seus corpos. E então, em um piscar de olhos, tudo mudou. Os corpos dos marinheiros começaram a encolher, os rostos se deformaram, as mãos se tornaram cascos e grunhidos tomaram o lugar de suas vozes. Onde antes estavam homens valentes, agora havia porcos assustados, correndo pelo salão de mármore. Circe ria, satisfeita, balançando sua varinha mágica. O destino dos marinheiros parecia selado. Mas Ulisses, ao ouvir os grunhidos e perceber que seus companheiros haviam desaparecido, soube que precisava agir. Ele não cairia na armadilha da feiticeira tão facilmente. Enquanto Ulisses se preparava para enfrentar Circe, uma figura radiante apareceu em seu caminho. Hermes, o mensageiro dos deuses, desceu dos céus com asas nos pés e um olhar de urgência. Ulisses, ouve-me bem. Circe é poderosa, mas não invencível. Aqui está a solução. O deus entregou a Ulisses uma pequena planta chamada Mole, uma erva mágica que o tornaria imune aos feitiços da feiticeira. Com o coração acelerado, Ulisses entrou no palácio. Circe, ao vê-lo, sorriu e lhe ofereceu uma taça de vinho enfeitiçado. Ele bebeu sem hesitar, mas nada aconteceu. Surpresa, Circe pegou sua varinha para lançar um novo feitiço. Mas antes que pudesse agir, Ulisses sacou sua espada e avançou sobre ela. Desfaça a maldição agora, Circe, ou provará da fúria de um guerreiro de Ítaca. Circe hesitou. Nunca um homem resistira ao seu feitiço antes. Fascinada pela coragem de Ulisses, ela ergueu as mãos em rendição e, com um murmúrio, reverteu a transformação. Um a um, os porcos voltaram a ser homens, caindo ao chão, atordoados, mas vivos. Circe, então, mudou sua atitude. Encantada pela astúcia de Ulisses, ofereceu não apenas hospitalidade, mas também conselhos valiosos para sua jornada. Durante um ano, ele e seus homens repousaram na ilha, recuperando forças. Antes de partirem, Circe revelou a Ulisses os desafios que ainda viriam. As sereias sedutoras, a temível passagem entre Sila e Caríbde, e a ira do próprio Poseidon. E assim, fortalecidos e preparados, Ulisses e seus homens embarcaram mais uma vez em direção ao desconhecido, sem saber que sua odisseia ainda estava longe de terminar. A viagem de Ulisses não era apenas pelo mar, mas também pelo destino traçado pelos deuses. Cada ilha, cada criatura, cada desafio era uma lição. E Circe, a feiticeira que antes representava o perigo, tornou-se uma guia para o caminho de volta a Ítaca.
Poucos mortais ousaram cruzar os portões do submundo e retornar vivos para contar sua história. Mas Ulisses, em sua busca incansável pelo caminho de volta para Ítaca, sabia que precisava descer ao reino dos mortos. Apenas lá, entre sombras e espíritos esquecidos, ele poderia encontrar respostas. O ar era pesado. Uma névoa densa cobria o solo encharcado de sangue. O único som que se ouvia era o eco distante de lamentos e murmúrios que vinham de todos os lados. A luz do mundo dos vivos desaparecia pouco a pouco, substituída por uma penumbra perpétua. Ulisses sentia um arrepio percorrer sua espinha à medida que avançava. Diante dele, o rio Estige serpenteava como um abismo sem fim, e Caronte, o barqueiro de olhos vazios, esperava pacientemente por mais uma alma para cruzar as águas negras. Guiado pelas palavras da feiticeira Circe, Ulisses e seus homens cavaram uma cova no chão e encheram-na com oferendas. Eles derramaram leite, mel e vinho, além do sangue de um cordeiro sacrificado. Somente o sangue quente dos vivos pode dar voz aos mortos. Um vento gélido soprou e então eles surgiram. Do meio da escuridão, sombras começaram a se formar. Espíritos inquietos rastejavam para perto do sangue derramado, estendendo suas mãos espectrais para beber dele. Eram muitos. Guerreiros caídos, velhos conhecidos, vítimas esquecidas da guerra de Troia. E então, entre eles, uma figura fez o coração de Ulisses congelar. Uma mulher pálida e transparente surgiu entre os fantasmas. Era Anticleia, sua mãe. Ulisses sentiu um nó na garganta. Ele não sabia que ela havia morrido. Meu filho, por que demoraste tanto? Ítaca espera por ti. Mas os anos são cruéis. Ele tentou abraçá-la, mas seus braços atravessaram apenas o vazio. Logo em seguida, ele viu velhos companheiros de batalha. Aquiles, o grande herói grego, olhava para ele com um olhar de melancolia. Ulisses, prefiro ser o mais humilde dos homens vivos do que um rei entre os mortos. E então, entre as sombras, um olhar frio o encarava. Agamenon, outrora comandante dos gregos, relatava sua traição e assassinato pelas mãos de sua esposa, Clitemnestra. Cuidado, Ulisses. Nem todos que te esperam em casa desejam o teu retorno. Mas Ulisses não estava ali apenas para encontrar fantasmas do passado. Ele precisava de respostas. E então surgiu Tirésias, o grande profeta cego, sua silhueta vacilante na névoa do submundo. Com uma voz grave e ecoante, Tirésias revelou o destino de Ulisses. Ouça bem, filho de Laertes. Muitas provações ainda virão antes que possas ver Ítaca novamente. Poseidon ainda busca tua destruição. Mas escuta meu aviso. Se ao chegardes à ilha de Trináquia, tu ou teus homens tocarem no gado sagrado do deus Hélio, tua tripulação será destruída e tua jornada se estenderá ainda mais. Ulisses sentiu um calafrio. Ele sabia que seus homens, famintos e cansados, poderiam sucumbir à tentação. Mas esse aviso era claro. Resistir significava sobreviver. Ele fez um juramento silencioso. Agora, mais do que nunca, precisava guiar seus homens com sabedoria. Com a profecia em mente, Ulisses sabia que não podia permanecer ali por muito tempo. Ele afastou os fantasmas, derramando mais sangue no solo, e correu para seu navio antes que as sombras o puxassem para sempre, para aquele mundo sem retorno. O reino dos mortos guardava segredos profundos. Ulisses saiu de lá mais sábio, mas também mais temeroso. Agora, ele sabia que sua jornada ainda estava longe de acabar. Mas uma coisa era certa. Ítaca o esperava e ele não desistiria. A cena começa com um som suave e misterioso de uma melodia distante, envolvente, quase hipnotizante. O vento sopra com suavidade sobre o mar calmo, mas logo se torna um pouco mais denso, como se algo estivesse se aproximando.
O céu, antes claro e sereno, começa a tomar uma tonalidade mais escura, prenunciando o perigo que se aproxima. O navio de Ulisses corta as águas, seu casco fazendo um som rítmico contra as ondas, enquanto a tripulação, desconfiada, percebe que algo não está certo. Eles olham uns para os outros, sentindo a tensão no ar. À medida que a música se intensifica, começa a surgir das águas o misterioso canto das sereias. Suas vozes, suaves e sedutoras, carregam um encanto indescritível. O som é doce, mas carregado de algo perigoso. Imagens de mulheres com longos cabelos dourados e olhos cintilantes aparecem na mente dos marinheiros. Mas essas imagens são apenas ilusões, uma visão distorcida da realidade. As sereias estão por trás da melodia, apenas esperando uma oportunidade para seduzir e destruir. A música era irresistível. Cada nota parecia ser uma promessa de prazer e liberdade, mas também de perdição. Quem ouvisse suas vozes cairia irremediavelmente em seu feitiço. Era o canto das sereias. Ulisses observa seus homens, que começam a olhar para o mar com um brilho vago nos olhos, como se estivessem sendo chamados por algo muito maior que a própria vida. Ele sabe o que está acontecendo. Seus marinheiros não estão mais no controle de suas ações. Eles estão sendo puxados para as águas pela força do canto. Alguns começam a se mover em direção ao lado do navio, os braços estendidos como se quisessem abraçar a música, querendo mergulhar nas águas traiçoeiras. O olhar de Ulisses é firme. Ele já foi alertado sobre as sereias antes. Sabia do perigo. Sabia que sua tripulação estava prestes a sucumbir a esse poder sobrenatural. Ele se levanta, tomando uma decisão rápida, um plano que exige coragem e astúcia. Sem hesitar, manda que seus homens tapem os ouvidos com cera, impedindo que eles ouçam o canto das sereias. Mas Ulisses, em sua sabedoria, sabia que mesmo sem a cera, ele seria vulnerável. O que ele faz a seguir é ainda mais ousado. Mas Ulisses não cedeu. Ele sabia que sua resistência seria colocada à prova. Então, com um olhar decidido, ele ordenou que o amarrassem ao mastro do navio. Sem poder reagir, ele sabia que a única maneira de sobreviver era não poder se mover, não poder agir impulsivamente. Ulisses, com a coragem que só um herói pode ter, se amarra ao mastro do navio, seus olhos fixos no horizonte, onde as sereias se tornam mais nítidas à medida que o navio se aproxima delas. O canto fica mais forte, mais intenso, como se quisesse puxá-lo para as águas profundas. Mas, com a astúcia de um homem que já enfrentou muitos perigos, ele resiste. Ele olha para seus marinheiros, que estão cada vez mais perto de sucumbir ao feitiço, e sabe que a única coisa que pode fazer agora é continuar a lutar internamente contra o desejo de mergulhar. A música era irresistível, mas Ulisses sobreviveu graças à sua astúcia. Ele sabia que se entregasse ao encanto, a viagem e seu destino estariam condenados. Com os ouvidos tapados e o corpo preso ao mastro, ele conseguiu resistir ao chamado das sereias e, assim, salvar sua tripulação. O som das sereias se torna ainda mais poderoso, mas o navio de Ulisses segue em frente, impassível, cortando as águas com coragem renovada. Sua tripulação, agora recuperada graças à estratégia do capitão, volta ao seu trabalho, mas com os olhos atentos, cientes de que a batalha não é apenas contra monstros e deuses, mas contra os próprios desejos humanos. O navio continua seu curso, o mar calmo e ameaçador à frente, enquanto as sereias, frustradas em sua tentativa de capturar mais almas, desaparecem nas águas escuras e misteriosas. E assim, Ulisses, com sua mente afiada e coragem inabalável, venceu mais um obstáculo de sua longa jornada. Mas ele sabia, e todos a bordo sabiam, que o maior inimigo não estava nas criaturas mitológicas que encontravam pelo caminho, mas dentro de cada um deles. O desejo de ceder ao que é irresistível, o desejo de cair nas seduções do desconhecido. A história das sereias, como tantas outras em sua jornada,
Servia como uma lembrança constante para Ulisses e seus homens, que o verdadeiro poder não estava em lutar contra monstros e tempestades, mas em resistir à tentação, mantendo firme o controle sobre o próprio destino. A cena se desenrola em um mar tempestuoso, onde o horizonte se mistura com o céu nublado, criando uma sensação de vastidão e perigo iminente. O vento sopra com força, agitando as ondas, que crescem e diminuem, parecendo querer engolir o navio a qualquer momento. O som do mar batendo contra o casco do navio é quase abafado pelo estrondo distante de algo muito maior, algo que está à espreita nas profundezas do oceano. O clima é pesado, a atmosfera tensa, como se o próprio mar estivesse prestes a devorar tudo o que se aproxima. O navio de Ulisses segue com cautela, navegando entre duas ilhas rochosas que se erguem como montanhas desoladas em meio ao mar revolto. Uma dessas ilhas é o lar de Escila, um monstro temível com 6 cabeças e 12 olhos, que habita uma fenda nas rochas. A outra ilha, mais distante, esconde Caríbdes, um redemoinho mortal que engole tudo o que passa perto de sua correnteza. O ar ao redor dessas ilhas é denso, carregado de uma sensação de morte iminente. Ulisses sabe que se entrar no alcance de qualquer uma dessas criaturas, sua jornada e a vida de sua tripulação estarão condenadas. A tensão entre os marinheiros cresce. As mãos suadas seguram firmemente as cordas do navio. Olhares nervosos são trocados. Eles sabem que não há escapatória, mas a confiança em seu líder, Ulisses, os mantém em movimento. Cada homem a bordo sente o peso do momento, mas não há mais tempo para hesitar. Entre o perigo de Escila e Caríbdes, Ulisses se encontra diante de uma escolha impossível. 2 ameaças, uma pior que a outra. O destino da tripulação repousa em suas mãos, e ele sabe que qualquer erro pode significar a perda de todos. À medida que o navio se aproxima da fenda entre as ilhas, os ventos começam a soprar mais forte. As ondas ficam mais altas, como se o próprio mar estivesse se preparando para um confronto fatal. Ulisses, com seu olhar penetrante, mantém o foco. Ele sabe que, se não tomar a decisão certa, eles estarão perdidos. Escila é um monstro de proporções inimagináveis, com 6 cabeças monstruosas e bocas com dentes afiados, que aguardam qualquer oportunidade para devorar tudo que se aproxima. Caríbdes, por sua vez, é um redemoinho voraz, capaz de engolir tudo o que se aproxima, incluindo o próprio navio. Escila, a monstruosidade com 6 cabeças, pronta para devorar qualquer um que se atrevesse a se aproximar de sua caverna. Mas Caríbdes era ainda mais temível, uma força da natureza, um abismo sem fundo que engolia tudo o que tocava. De repente, as cabeças de Escila surgem, com olhos enormes e bocas sedentas, cada uma se erguendo de uma maneira grotesca. Elas olham fixamente para o navio e os marinheiros começam a gritar, aterrorizados. O monstro, com sua força descomunal, lança-se sobre o navio, agarrando com suas mandíbulas ferozes os tripulantes que estavam mais próximos das bordas. O som de gritos e carne sendo rasgada ecoa pelo ar. Em um piscar de olhos, Escila abate parte da tripulação, devorando-os em segundos. As cabeças de Escila se levantaram como uma tempestade de dentes e garras, devorando a tripulação. Não havia tempo para escapar, nem chance de lutar contra tal força. Com cada cabeça, uma vida era perdida, um homem arrancado do navio. O medo tomava conta de todos, mas Ulisses não podia parar, não podia hesitar. O destino de todos estava em jogo. Enquanto Escila faz sua terrível festa, o navio começa a ser puxado em direção a Caríbdes. O redemoinho gira furiosamente, engolindo tudo o que se aproxima, e as águas ao redor do navio começam a girar com um som ensurdecedor. O navio, agora desgovernado, é puxado para o abismo, e os marinheiros começam a lutar desesperadamente para manter o controle.
O redemoinho parece querer engolir o navio por completo, seus ventos cortando o ar e sua força aumentando a cada segundo. Agora era o redemoinho. Caríbdes, com seu poder destruidor, começava a engolir o navio, puxando-o para o fundo do mar com uma força que nenhum homem poderia resistir. A água se levantava como paredes em torno deles, e os marinheiros, já exaustos pela luta contra Escila, se viam agora enfrentando o poder imbatível da natureza. Ulisses, com a coragem que o caracteriza, ordena aos seus homens que lutem contra a corrente, que tentem manter o navio fora do alcance do redemoinho. Eles remam com toda a força que têm, mas o redemoinho continua a puxá-los. A água gira cada vez mais rápido e a sensação de que estão prestes a ser engolidos é avassaladora. Mas por um milagre da sorte e da astúcia de Ulisses, o navio consegue escapar das garras de Caríbdes. Os marinheiros, exaustos e em choque, sentem o alívio enquanto o navio finalmente se afasta do redemoinho mortal. Fugiram por um triz, mas a jornada de Ulisses e sua tripulação estava longe de terminar. Eles haviam enfrentado o pior das criaturas míticas do mar, mas, ao escapar de Escila e Caríbdes, Ulisses havia mostrado, mais uma vez, sua habilidade em navegar entre as pedras e os perigos mais profundos. Mas o preço foi alto. Muitos homens haviam sido perdidos e a viagem estava longe de ser segura. Com a água agora calma, mas com os ventos ainda intensos, o navio segue em frente, ultrapassando a linha das ilhas, enquanto Ulisses, olhando para o mar imenso à frente, sabe que novos desafios aguardam. Sua tripulação, agora mais reduzida e mais fraca, precisa de descanso, mas sabe que o caminho ainda será árduo. A cada desafio, Ulisses se fortalece, mas também aprende o preço do heroísmo, a perda de muitos, a luta constante contra forças que não podem ser controladas. Escila e Caríbdes haviam sido superados, mas a jornada de Ulisses estava longe de terminar. O mar, imenso e imprevisível, ainda guardava muitos perigos, mas ele sabia, e seus homens sabiam, que com astúcia, coragem e, acima de tudo, resistência, poderiam enfrentar qualquer tempestade. O navio segue em direção ao desconhecido. Os marinheiros, embora abalados, continuam a navegar, confiantes de que, enquanto Ulisses os guiar, não há tempestade que não possam enfrentar. A cena se passa em uma ilha isolada, no meio do vasto e imenso mar, banhada por um sol quente e radiante que parece castigar a terra. O céu está claro, com um azul profundo, e as ondas do mar quebram suavemente nas praias douradas. No ar, há um cheiro salgado de maresia, misturado com o doce aroma das plantas tropicais que crescem nas encostas rochosas da ilha. Apesar da beleza paradisíaca, o ambiente parece esconder algo mais profundo, algo de poder e mistério, como se a própria terra tivesse uma força invisível que a torna sagrada e perigosa ao mesmo tempo. Ao longo da costa, o som da brisa suave é interrompido apenas pelo som das folhas das árvores, balançando, e pelo murmúrio das águas que acariciam as pedras da praia. Mas no ar há algo pesado, uma sensação de que o descanso não é seguro, de que a tranquilidade da ilha esconde um segredo sombrio. O olhar atento de Ulisses percebe que, apesar da aparência serena, a ilha tem uma aura de advertência. Os sinais de que esse lugar é protegido por um poder divino são evidentes. A Ilha do Deus Sol era uma terra imaculada, banhada por raios dourados e cercada pela calma das águas. Mas sob sua beleza, existia um perigo iminente. Um aviso claro de que, aos olhos dos deuses, essa terra não deveria ser tocada. Ulisses e seus homens, desesperados por comida e água, encontraram ali o que parecia ser uma oportunidade de descanso, mas estavam prestes a enfrentar as consequências de uma desobediência fatal. Os marinheiros, exaustos e famintos após uma longa jornada, começam a explorar a ilha em busca de alimento.
Eles encontram rebanhos de vacas e ovelhas pastando tranquilamente, como se nada pudesse ameaçá-las. No entanto, Ulisses, sempre atento aos sinais divinos, lembra a seus homens de que esse rebanho pertence ao deus Hélio, o deus Sol, que possui o poder de ver tudo, até mesmo o que acontece no fundo do mar. Ele os avisa para não tocar nas bestas, pois isso significaria desrespeitar o Deus e atrair a ira divina. Mas a fome é um inimigo difícil de combater, e as palavras de Ulisses não foram suficientes para conter a ganância e o desespero de seus homens. A tentação foi grande demais. Eles mataram as vacas do deus Hélio e prepararam uma refeição suculenta, sem saber o que isso custaria. A cena se torna tensa. Os marinheiros, enfraquecidos pela falta de comida, ignoram os avisos de Ulisses e, à medida que o cheiro da carne assada se espalha pelo ar quente da ilha, começam a devorar a carne das vacas sagradas de Hélio. Eles não imaginam que estão cometendo um erro irreparável, um pecado que não será perdoado. O céu, que antes estava claro e pacífico, começa a mudar de cor. Nuvens escuras começam a se formar no horizonte, e um vento frio e cortante começa a soprar. O clima de tranquilidade se transforma rapidamente em um presságio de desastre. Enquanto os marinheiros saboreavam sua refeição proibida, o céu acima deles escurecia. O ar se tornava denso e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer era palpável. O deus Hélio, furioso com a afronta de seus rebanhos, invocou o poder de Zeus para punir aqueles que ousaram desrespeitar seu domínio. A terra começa a tremer levemente, como se o próprio solo estivesse reagindo à ofensa cometida pelos homens. O vento começa a aumentar e, em um instante, uma tempestade terrível se forma no horizonte, com raios cortando o céu e trovões que ecoam de forma estrondosa. O mar começa a agitar-se violentamente, como se as águas estivessem se revoltando contra os marinheiros. Ulisses, agora compreendendo a gravidade do que aconteceu, tenta comandar seus homens para dentro do navio, mas o caos já está em andamento. A tempestade desceu sobre eles com uma fúria incompreensível. Raios caíam do céu, iluminando o mar revolto e furioso, enquanto ondas gigantes engoliam o navio e o arrastavam para o fundo. O vento cortava como facas afiadas, e o som do trovão parecia ser a voz do próprio Zeus, que punia aqueles que haviam desobedecido. O navio de Ulisses é tomado pelas ondas, sendo arrastado sem piedade pelas águas turbulentas. Os marinheiros gritam de pavor, lutando para se manter a salvo, mas o poder da tempestade é demais para eles. O navio é destruído, despedaçado pelas forças da natureza. Mas, como sempre, Ulisses se mantém firme, determinado a sobreviver. Entre o caos da tempestade e os destroços do navio, Ulisses, com uma habilidade impressionante, consegue se agarrar a um pedaço de madeira flutuante, sua única esperança de sobrevivência. Ele vê sua tripulação sucumbir ao mar, tragados pelas águas revoltas. Mas ele não desiste. Não é sua hora. A cena fica sombria enquanto Ulisses luta para se manter à tona, com as ondas batendo incessantemente contra seu corpo. O som do vento e da água é ensurdecedor, mas ele consegue se manter firme, lutando contra as correntes e se agarrando com todas as forças à sua tábua. Cada segundo parece uma eternidade. Ele pensa nos homens que perdeu, nos erros cometidos e nas lições dolorosas que a vida no mar lhe impõe. Mas apesar da dor e da perda, ele não desiste. A ilha do Deus Sol, com todo o seu poder, se transforma agora em um cenário de tragédia, mas também de resiliência. A ira dos deuses não é algo a ser ignorado. Ulisses sabia disso, mas mesmo diante da destruição e da dor, ele sobreviveu. Ele era mais do que um homem. Ele era uma força da natureza, determinado a seguir em frente, não importa o que acontecesse. E assim, com a fúria do mar atrás de si e uma nova lição gravada em sua alma, Ulisses continuou sua jornada. O som da tempestade ainda ecoa, mas aos poucos a calmaria começa a retornar. O céu clareia e o mar, embora ainda agitado, começa a se acalmar.
Ulisses, exausto, ainda flutuando nas águas, sabe que a sobrevivência, mais uma vez, é sua maior vitória. Mas o preço de sua ousadia e desobediência foi alto, e ele carrega em sua alma a certeza de que as forças divinas, mesmo invisíveis, estão sempre presentes, observando cada passo de sua jornada. E assim, Ulisses seguiu adiante, com mais uma provação vencida, mas com a mente e o coração marcados por tudo o que havia perdido. A jornada ainda não terminara, e ele sabia que outros desafios o aguardavam. O silêncio reina momentaneamente, com Ulisses agora solitário no mar, refletindo sobre tudo o que aconteceu, mas determinado a seguir, custe o que custar. A ilha de Calipso é um lugar distante, isolado no vasto oceano, cercado por águas tranquilas que refletem o céu azul claro, quase como um espelho perfeito. A ilha parece um paraíso, mas um paraíso solitário. Ela é repleta de vegetação exuberante, com árvores frutíferas e flores tropicais de cores vibrantes, que espalham um perfume doce e envolvente no ar. O clima é quente, mas ameno, e a brisa suave do mar refresca o ambiente. As águas ao redor da ilha são de um azul profundo e cristalino, com pequenos recifes de corais visíveis sob a superfície. Ao entrar na ilha, o som das ondas quebrando suavemente nas pedras da praia é quase hipnotizante. O ambiente parece ser de pura serenidade, mas ao mesmo tempo há algo de misterioso, uma sensação de que o tempo naquele lugar se move de maneira diferente. As árvores de folhas largas e verdes formam uma sombra acolhedora, criando uma atmosfera de calma e, ao mesmo tempo, de aprisionamento. Embora pareça um refúgio, a ilha tem uma energia que sugere que, aqui, tudo é controlado, inclusive o destino de quem chega. Ulisses, depois de enfrentar mares tempestuosos e grandes adversidades, chega finalmente a uma ilha que mais parece um refúgio do que um ponto de passagem. Mas este lugar, repleto de beleza e serenidade, guarda um segredo, um poder que ultrapassa a compreensão humana. A ilha de Calipso. Aos poucos, Ulisses é levado para dentro da densa vegetação da ilha, onde um cenário inesperado se revela. Uma gruta natural, iluminada por uma luz suave que entra pelas aberturas das rochas, se torna o refúgio de Ulisses. Dentro dela, há uma cama de folhas macias e almofadas de peles de animais, em um ambiente aconchegante, que parece prometer descanso. Mas a sensação de prisão logo se instala. A paz e a beleza do lugar não conseguem apagar o sentimento de que, ali, a liberdade de Ulisses está sendo tirada dele. Na ilha de Calipso, o tempo parece não passar da mesma forma. Os dias se estendem, as noites são intermináveis, e Ulisses, o herói que sobreviveu a tantas provações, agora se encontra preso por uma força que não pode vencer. E essa força é Calipso, uma ninfa dos mares, uma deusa que vive na ilha isolada, longe do mundo dos homens. Uma mulher que, ao olhar para Ulisses, viu não apenas um marinheiro perdido, mas um homem que ela queria para si, um homem que ela não permitiria partir. Calipso, com seus cabelos dourados e olhos profundos como o mar, é uma figura encantadora e sedutora. Ela oferece a Ulisses tudo o que ele jamais imaginou: conforto, segurança e a promessa de uma vida eterna ao seu lado. Seus poderes divinos tornam a ilha ainda mais deslumbrante, com cada amanhecer mais belo que o anterior, e com uma calmaria nas águas que parece refletir o desejo da ninfa de manter Ulisses para si, sem que ele pense em mais nada. A gruta onde ele está alojado se torna de certa forma um paraíso. No entanto, esse paraíso está longe de ser um lugar de liberdade. Ele é uma prisão dourada. Ulisses, embora cativado pela beleza da ilha e pela companhia de Calipso, sente dentro de si uma angústia crescente. Sua mente, que sempre foi movida pela ânsia de voltar para casa, agora está dividida.
O amor e o cuidado de Calipso são profundos, mas ele sabe que por mais que ela o ame, ele não pertence a esse lugar. Sua alma, seu coração, ainda estão em Ítaca, com sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco. E apesar da imortalidade prometida por Calipso, Ulisses sabe que não pode trocar isso pelo retorno ao seu lar. Mas Calipso, em seu amor imortal, não entende a resistência de Ulisses. Ela o mantém cativo, dizendo-lhe que o mar e os deuses o impediram de continuar sua jornada. Ela o amava e o amaria para sempre, mas queria que ele ficasse ao seu lado, longe de todos os outros. A cada dia que passa, Ulisses é tentado a ceder à paz oferecida pela ninfa, mas algo dentro dele se recusa a esquecer sua verdadeira missão. Ulisses é atormentado. Ele vê a felicidade à sua frente, mas também percebe a perda de sua liberdade, e sua vontade de voltar à sua vida, à sua família, cresce cada vez mais. Ele está prisioneiro não apenas do corpo de Calipso, mas de sua própria lealdade, da memória de sua esposa e da esperança de retornar a Ítaca. Por anos, Ulisses vive em um estado de ambiguidade. Ele está em paz, mas ao mesmo tempo está distante de tudo o que é importante para ele. O tempo passa lentamente, com Calipso tentando convencê-lo de que sua permanência na ilha é a melhor escolha. Ela oferece até mesmo a imortalidade, para que possam viver juntos para sempre, sem o peso dos anos. Mas o destino de Ulisses não está nas mãos de Calipso. Mesmo o poder de uma ninfa não pode controlar o que os deuses têm reservado para ele. Zeus, o maior dos deuses, envia Hermes, o mensageiro, para dar a Ulisses uma oportunidade de voltar para casa. A vontade dos deuses não pode ser ignorada, e Calipso, por mais que resista, é forçada a libertar o homem que ela tanto ama. A intervenção dos deuses é o ponto de virada. Hermes, com sua mensagem divina, traz uma ordem de Zeus: Ulisses deve ser libertado. Calipso, embora relutante, cede à vontade dos deuses. Ela entrega a Ulisses uma embarcação e todos os suprimentos de que ele precisará para continuar sua jornada. Ela sabe que o amor não pode ser forçado, que Ulisses deve seguir seu próprio caminho, e assim, após anos de convivência, ela o deixa partir. Com o coração partido, Calipso se despede de Ulisses. Ela o envia para o mar, não com raiva, mas com uma tristeza silenciosa, sabendo que o destino dele é muito maior do que o que ela poderia oferecer. E finalmente, Ulisses volta a navegar, deixando para trás a Ilha Dourada, onde o tempo parou e onde o amor o havia aprisionado. Mas agora, com o mar à frente e a esperança renovada, Ulisses continua sua jornada, mais próximo de casa, mais perto de seu destino final. A ilha de Calipso foi, para Ulisses, tanto um refúgio quanto uma prisão. Ela ofereceu-lhe o que ele precisava, mas também o impediu de seguir o que sua alma ansiava: a liberdade, a casa, a família. E assim, mesmo nos momentos de maior tentação e conforto, Ulisses não perdeu sua verdadeira essência. Ele sabia que, por mais que o amor de Calipso fosse forte, seu destino era maior do que qualquer prazer terreno. E ele, como sempre, seguiu em frente. O som das ondas batendo suavemente na praia parece agora mais distante, como se o próprio mar estivesse aplaudindo a decisão de Ulisses. A jornada continua e o homem destemido segue rumo a novos desafios, mais uma vez em busca de seu lar. Imagine o cenário diante de Ulisses. Finalmente, após longos anos de mar, tempestades e aventuras, ele chega a Ítaca, sua terra natal. Mas o que encontra é um lugar que mal reconhece. As ruas de sua cidade, que antes eram cheias de vida, agora estão tomadas por estranhos, e o palácio que era seu lar está repleto de pretendentes arrogantes que disputam o direito de tomar seu lugar como rei. O sol, que está começando a se pôr no horizonte, cobre o cenário com um tom dourado e suave. O cheiro do mar ainda é forte no ar, mas há uma tensão crescente,
uma sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Ulisses, agora disfarçado, chega de barco a uma praia isolada, onde o cheiro de sal e a brisa fresca do oceano batem contra seu rosto. A ilha parece pacífica, mas ele sabe que a verdadeira batalha ainda está por vir. Ele se esconde em uma caverna perto da costa, onde a vegetação densa o protege dos olhares curiosos. Suas roupas, agora gastas e simples, e sua aparência transformada, não revelam sua identidade verdadeira. O homem que uma vez comandou exércitos, agora é um viajante cansado, à sombra do que um dia foi. Enquanto Ulisses se aproxima do palácio, ele observa de longe a grandiosidade da sua antiga casa. O palácio, embora imponente, agora parece decadente, com portas que rangem e janelas que, um dia, estavam cheias de vida, agora cobertas por cortinas grossas e sujas. O eco de risadas e conversas chega até ele, vindo dos jardins do palácio, onde os pretendentes se reúnem, esperando conquistar o coração de Penélope. Eles estão sendo recebidos com sorrisos falsos, com festa e banquete, enquanto a verdadeira esposa do rei é deixada de lado, lidando com o peso da perda e da espera. Após tantos anos vagando pelos mares, Ulisses finalmente pisa de volta em sua terra natal. Mas o que encontra não é mais a Ítaca que ele conhece. Sua casa, o palácio onde governou como rei, agora está sendo invadida por homens que não conhecem o significado de honra ou respeito, homens que buscam apenas o poder e os bens que pertencem ao verdadeiro rei. Dentro do palácio, a cena é tensa. Penélope, com a beleza e a graça que o tempo não conseguiu apagar, está cercada pelos arrogantes pretendentes. Ela, por sua vez, é um retrato de força e sabedoria, mas também de desespero. Ela sabe que o marido pode estar vivo, mas por mais que seu coração grite por ele, ela também sabe que a esperança se esvai a cada dia. Os anos de espera transformaram sua vida em uma espera solitária, e ela agora se vê na difícil posição de lidar com os homens que desejam tomar o lugar de seu amado Ulisses. Penélope, a mulher que esperou por tantos anos, se vê diante de uma escolha difícil. Cada um dos pretendentes oferece algo, mas ela sabe, no fundo do coração, que nenhum deles é o homem que ela espera. Eles não são Ulisses. Nenhum deles tem a astúcia, a coragem ou a sabedoria de seu verdadeiro marido. Mas o tempo a pressionava. Os anos se arrastavam, e a escolha entre esperar ou ceder era cada vez mais difícil. Agora a tensão no palácio aumenta. Os pretendentes estão cansados da espera, e a paciência começa a se esgotar. Para resolver de uma vez por todas a questão do trono e do coração de Penélope, um desafio é proposto. O desafio envolve um arco e uma série de flechas. Uma arma que somente um homem com força e habilidade poderia manejar com destreza. O arco de Ulisses, que ficou guardado como uma relíquia de tempos passados, é agora o centro da competição. Eles terão que atravessar um alvo, uma tarefa aparentemente impossível para qualquer um que não tenha a habilidade e a coragem do verdadeiro rei. Somente o verdadeiro rei de Ítaca poderia manejar este arco. Somente Ulisses, com sua força e experiência, poderia realizar o impossível. E assim, o destino de Ítaca está prestes a ser selado. Os pretendentes tentam, um por um, manusear o arco, mas falham miseravelmente. Seus músculos são fortes, mas suas mãos inexperientes falham na tarefa. O arco de Ulisses, que nunca foi fácil de manejar, se recusa a ser tocado por mãos estranhas, incapazes de realizar o feito. E então, de repente, Ulisses, disfarçado e com um olhar determinado, se aproxima. Ele é o homem que todos haviam esquecido, mas que nunca deixou de ser o rei. Ele pega o arco com uma facilidade que assusta a todos, como se tivesse se preparado para esse momento durante toda a sua jornada. A tensão no ambiente é palpável.
O silêncio cai sobre o palácio, enquanto Ulisses, com maestria, encaixa a flecha no arco. Ele mira e, com uma precisão impressionante, acerta todos os alvos. Em um único movimento, Ulisses revela sua identidade. Ele não precisa mais de disfarces. O homem que uma vez comandou as forças de Ítaca está de volta, e ele traz consigo não apenas sua habilidade, mas também o direito legítimo ao trono que lhe foi roubado. Os pretendentes, agora atônitos e com medo, se encontram frente a frente com o verdadeiro rei. Não há mais dúvida de quem é o senhor daquela terra. Ulisses, com a ajuda de seu filho Telêmaco, que se junta a ele no momento decisivo, começa a eliminar os pretendentes um a um. O palácio, que um dia foi o centro da celebração e da alegria, agora se torna um campo de batalha. A espada de Ulisses é justa e certeira, e aqueles que ousaram tomar seu lugar pagam o preço de sua arrogância. O rei de Ítaca está de volta, e sua vingança é implacável. Ulisses e Telêmaco, pai e filho, enfrentam os inimigos em uma batalha que decidirá o futuro de Ítaca. A justiça de Ulisses é cumprida, e a terra que ele uma vez governou será finalmente livre da tirania dos falsos reis. Com todos os pretendentes eliminados, o silêncio retorna ao palácio. Ulisses, agora de volta ao seu trono, se aproxima de sua esposa Penélope, que, ainda cheia de dúvida, olha para ele com uma mistura de alívio e desconfiança. A mulher que esperou tanto tempo finalmente vê diante de si o homem que ela nunca perdeu a esperança de ver retornar. Penélope, que tanto sofreu, finalmente reconhece seu marido. Mas não é só o físico que a faz acreditar. Ulisses, para provar sua identidade, revela a Penélope algo que somente eles dois sabiam: o segredo do leito matrimonial. O leito de Ulisses foi construído ao redor de uma árvore que, por mais que o tempo tenha passado, permanece intacta, assim como o amor entre eles. Penélope, com um sorriso tímido, mas cheio de amor e alívio, finalmente reconhece Ulisses como o homem que sempre foi. O reencontro entre eles, depois de tanto sofrimento e distância, é silencioso, mas poderoso. A reconciliação de Penélope e Ulisses é o clímax de uma jornada épica, e o amor deles se renova, mais forte do que nunca. A jornada de Ulisses foi longa e árdua, mas seu retorno a Ítaca não é apenas a volta de um homem à sua terra. É o retorno da esperança, do amor e da justiça. E, finalmente, Ulisses e Penélope podem viver novamente juntos, após tantas lutas e separações, em um lar restaurado. A cena se encerra com o olhar de Ulisses e Penélope se encontrando. E, por um momento, tudo parece perfeito. O ciclo de sofrimento e aventura chegou ao fim. E agora, finalmente, o verdadeiro rei de Ítaca retorna ao seu trono. Não apenas como um governante, mas como um homem que, através do amor e da perseverança, superou todos os obstáculos para voltar ao seu lar. A cena final se desenrola em uma paisagem serena, mas imponente. Imagine Ulisses de pé à beira do mar, olhando para o horizonte distante. O vento balança suavemente seus cabelos e a brisa do oceano toca seu rosto, como se a natureza em si reconhecesse a sua longa jornada. O céu está tingido de laranja e dourado, refletindo a despedida do dia e simbolizando o fim de um ciclo. O mar vasto e infinito repousa diante dele como uma metáfora para as viagens que ainda restam, para os desafios que ele superou e para os novos horizontes que se abrem diante de seus olhos. Ulisses está sozinho, mas não é uma solidão triste. Há uma paz em seu olhar, um olhar de quem finalmente alcançou o que buscava. Ele, que enfrentou monstros, tempestades e traições, agora está em um momento de reflexão profunda. O som suave das ondas batendo contra a rocha parece trazer uma sensação de calma e conclusão, enquanto o homem diante do mar revê sua trajetória, sua luta e sua conquista. Ulisses não era apenas um guerreiro. Ele era um homem de mente afiada, um líder que sabia que a maior força não estava apenas na espada,
mas na capacidade de adaptação, na astúcia e na perseverança diante das dificuldades. Sua jornada, cheia de desafios sobre-humanos, é um reflexo da própria vida. Quantos de nós já nos encontramos à beira de um obstáculo que parecia impossível de superar? Quantos de nós já enfrentamos desafios que nos pareciam maiores do que nossa própria força? E ainda assim, Ulisses nos mostra que, com inteligência, coragem e determinação, até o mais imenso dos mares pode ser atravessado. Ulisses, ali, olhando para o mar, talvez estivesse pensando na sua família, nas terras que finalmente conquistou de volta, mas também refletindo sobre o que essa jornada lhe ensinou. Ele não era mais apenas o herói das batalhas. Ele era um símbolo de resiliência. E essa é a grande mensagem que a sua história transmite. Não importa quantas vezes o destino nos faça cair, o importante é a capacidade de nos levantarmos e continuarmos a lutar. A jornada de Ulisses não termina no retorno a Ítaca. Ela continua dentro de todos nós. Porque assim como Ulisses, nós também temos os nossos próprios mares a atravessar. Talvez não sejam mares físicos, mas os mares da dúvida, do medo, das dificuldades diárias. Mas como ele, todos nós podemos encontrar o nosso caminho de volta a casa, ao lugar onde nos sentimos completos, realizados. Ulisses nos ensina que o verdadeiro heroísmo não está apenas em vencer batalhas, mas em nunca desistir de nós mesmos. Enquanto Ulisses fica ali, em silêncio, olhando para o mar, ele é um reflexo de todos os que, em algum momento, enfrentaram tempestades e desafios, mas que, com paciência e coragem, conseguiram encontrar a sua verdade, o seu caminho. Portanto, a lição de Ulisses é clara. A jornada é longa, o caminho é tortuoso, mas com cada passo dado, nos aproximamos mais de quem realmente somos e do que realmente buscamos. O que importa não são os obstáculos, mas como escolhemos enfrentá-los. Se você gostou dessa história, deixe seu like e comente abaixo. Qual foi o momento mais épico da Odisseia para você? Foi o enfrentamento com o Ciclope? Ou quem sabe a jornada com as sereias? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais lendas da mitologia grega e outros épicos históricos. Não deixe de ativar o sininho para receber todas as novidades e se aprofundar nesse mundo fascinante. E assim, a jornada de Ulisses e de tantos outros heróis continua, nos corações daqueles que se atrevem a sonhar e a conquistar. Até a próxima, aventureiros!